Essa é Recife, uma cidade notável por muitas razões, históricas, sociais e culturais. Daqui saíram duas concepções diferentes sobre cultura, e essas duas ideias entraram em conflito. Foi um dos conflitos mais produtivos que o Brasil já viu. Esse é o nosso assunto de hoje. O movimento armorial de Ariano Suassuna queria preservar a cultura e as tradições locais de Pernambuco. Música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura. Tudo isso precisava ser mantido a salvo de uma indústria cultural globalizada e massificada. O nome do movimento de Suassuna também merece ser explicado. Armorial se refere ao conjunto das insígnias, dos brasões, dos estandartes e das bandeiras que representam um povo. A intenção aqui, mais uma vez, é a de reforçar a identidade local pernambucana. Surgido nos anos 70, o movimento armorial ganhou espaço dentro da Universidade Federal de Pernambuco e ganhou o apoio oficial da Prefeitura de Recife, além do apoio do governo estadual de Pernambuco. Recife, assim, oficializou a sua intenção de resistir aos encantos de Hollywood e de tudo que a indústria cultural produzisse. O discurso oficial agora carregava a resistência ferrenha de Ariano Suassuna à indústria cultural. Nada passava batido ao senso crítico do mestre, nem mesmo o Indiana Jones. Mas mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones. Um filme que a gente vê e se diverte, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo. Aí aparece um árabe, por acaso, um árabe. Aparece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura, Gunga Din não, Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Obviamente, a rejeição do movimento armorial à indústria cultural tinha lá suas motivações políticas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Amparada pela academia e também pelos braços do poder local dedicados à educação e à cultura, a resistência do movimento armorial era dirigida apenas ao que vinha de fora. Esse movimento não combatia inimigos internos. Foi assim até os anos 90, quando tudo mudou radicalmente. Se a terra é um rádio, qual é a música? Mangue Beat! Na década de 90 veio o Mangue Beat, de Chico Science e de tantos outros. A galera do Mangue Beat tinha uma disposição muito diferente do movimento armorial. O Mangue Beat trabalhava para misturar indústria cultural globalizada com cultura popular local. Chico Science acreditava que era possível fazer as tradições regionais se apropriarem das influências estrangeiras, provocando assim uma transformação mútua. Desse jeito, Pernambuco faria parte do mundo e o mundo faria parte de Pernambuco. Chico Science tinha uma imagem para definir o Mangue Beat: a antena parabólica fincada na lama.
Essa imagem resume bem as intenções do Mangue Beat, como ele mesmo explicou diversas vezes. Vocês têm como referência a parte percussiva, que é uma parte mais tradicional, vamos chamar assim, com uma eletrificação do som. Agora, a composição ela segue essa ideia também de se respeitar o ritmo juntamente com as guitarras? Justamente, assim, foram coisas... Essa coisa de envenenar os ritmos regionais, né? Pegar o que é regional ligado ao universal. Justamente essa história da antena parabólica enfiada na lama, né? Em contato com todos os ritmos universais. Por um lado, os Mangue Boys mantinham em mente o peso da sua ancestralidade, mantinham a intenção de valorizar suas raízes. Por outro, todos eles queriam a liberdade para lidar com essa rica herança cultural do seu jeito, misturando, experimentando, inovando. O Mangue Beat não é só música, é uma postura em relação à cultura local e global. Essa postura encontrou no músico e jornalista Fred 04 do Mundo Livre S.A. um dos seus principais articuladores. Foi 04 quem acrescentou o termo estrangeiro beat no nome do movimento. E também foi 04 que assinou alguns dos textos mais fundamentais do Mangue Beat. No manifesto Caranguejos com Cérebros, de 1992, ele deixava clara a disposição de misturar. 04 escreveu: hoje, os Mangue Boys e as Mangue Girls são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos, principalmente tubarões, moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. A essas alturas, já deve ter ficado claro que o movimento Mangue Beat da década de 90 desafiava as disposições do movimento armorial dos anos 70, ou pelo menos esse era o jeito que o Ariano Suassuna tinha de ver as coisas. Estava começando a carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente. E ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que é que você se chama Chico Sainz? Já que passar com raça eletrônico, maracatu atômico. O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. E eu digo: eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. Quer dizer, nós temos uma música pessoal, particular, singular. A gente não precisa lançar a mão de uma música exótica para fazer a nossa música, não. Temos isso e estamos abrindo mão por essa admiração embasbacada por tudo que nos vem de fora e que é marcada pelo gosto médio, que é a pior coisa que existe. Suassuna só se referia a Chico Science como Chico Ciência. Para ele, tudo no Mangue Beat parecia um assinte, um desrespeito. Desde o nome, que incorporava uma palavra estrangeira, até a disposição mais básica de fincar a antena parabólica na lama para captar todo aquele gosto médio que o Ariano Suassuna desprezava. Ainda assim, Chico Science chamava Suassuna de mestre e chegou até a se declarar simpático ao movimento armorial. A postura do Chico Science talvez fosse uma necessária jogada de diplomacia, porque de fato o Mangue Beat era um contraponto ao movimento armorial. Isso fica claro nesse que pode ser o melhor texto desse livro aqui, O
alcance da canção. Aqui, a Letícia Batista tenta responder se o Mangue Beat é ou não um movimento de vanguarda. E fazendo isso, ela também nos ensina o que é vanguarda. O texto é uma delícia, mas o mais importante agora é que ele parece sugerir que o Mangue Beat veio como uma espécie de reação quase natural aos 20 anos de domínio do movimento armorial. A Letícia escreve: o Mangue Beat surge, então, por conta da necessidade sentida por jovens artistas de afastarem-se do tradicionalismo exacerbado presente na cultura pernambucana. Com isso, o confronto entre o movimento armorial e o movimento Mangue Beat fica parecendo muito mais do que o embate entre duas visões diferentes sobre cultura. Isso aqui agora parece um conflito geracional. Talvez você possa escolher o seu lado nesse conflito. Talvez o seu lado nesse conflito já esteja definido pela sua idade, pela sua formação. Ou talvez, e só talvez, você nem precise escolher um lado. A intenção de manter a pureza da cultura local fez bem à obra de Ariano Suassuna. Sem essa intenção, a gente não teria o Alto da Compadecida. A obra dele não vai ser esquecida. A intenção de misturar para transformar também fez bem a Chico Science. Sem essa intenção, a gente não teria Da Lama ao Caos. A obra dele também não vai ser esquecida. O movimento armorial preservou as tradições tão bem quanto pôde. Quando o Mangue Beat chegou, essas tradições ainda estavam lá para serem transformadas. Existe, por trás do conflito entre esses dois movimentos, a mais bela das harmonias. Olhando para tudo isso com a distância histórica que o século XXI já proporciona, fica parecendo que um movimento apenas completou o trabalho do outro. Trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você já sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast, a gente gravou um agora esses dias, e também aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é o Brenner que aparece aqui junto com o irmão dele, o Samir. Samir, o Brenner, no e-mail bonito aí que ele me escreveu, me pediu para te mandar um abraço, então considere-se abraçado. O Brenner também me lembra aqui de uma citação de Skyrim, esse produto da cultura globalizada e massificada pela qual nós temos grande apreço. A citação é a seguinte: o que é melhor, nascer bom ou sobrepujar toda a sua natureza maléfica através de um grande esforço? Fica a pergunta. Beijo!